Nós iremos meditar, irmãos, até o verso 10, de 1 a 10. Mantenha aí sua Bíblia, segure nesse capítulo, que nós vamos expor esses versículos aqui no telão, e você vai anotando aí. Tema da mensagem: o Deus que quero. Êxodo 32, verso 1 ao 10. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar diante de Deus. Amado Senhor, estou aqui diante da Tua palavra, os Teus servos também. E é a Tua palavra, Senhor, é a Tua voz, é o Teu sopro, é a Tua inspiração. Então, meu Deus, me livra de qualquer interpretação minha, que seja aquilo que o Senhor quis que estivesse registrado, para a edificação do Teu povo, para a orientação do Teu Espírito para nós. Nos auxilie, ó Deus, nos ajude, nos console, nos repreenda com a Tua palavra, a começar por mim, Pai. Esteja aqui comigo nessa oratória, que a minha oratória seja compreensiva, para que todos possam de forma clara, ó Deus, absorver a Tua palavra nessa noite, Pai. Repreenda, Pai, todo movimento contrário, tudo aquilo que queira afastar, toda desconcentração, que haja apenas o mover do Teu Espírito ministrando através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, que a mensagem de hoje não é para eles, é para nós, para mim. Nós temos essa tendência de ter um advogado dentro do eu da gente, de ouvir uma mensagem e falar: foi para fulano de tal. Por favor, olhe para nós, vamos olhar, meditar. A palavra meditar no hebraico significa falar para si mesmo. Quando a Bíblia manda a gente meditar, primeiro tem que passar para nós, antes de a gente olhar para o outro. Meditar é para nós, a palavra hoje é para nós, para mim. Quando eu estava meditando com temor, foi para mim que a história que vamos apresentar nessa noite, somos nós caminhando também. Nós, seres humanos, somos os mesmos desde que fomos criados. Desde que a gente foi criado, nós somos os mesmos. Observe que tudo ao nosso redor evolui. A roupa, o óculos, celular, o carro, tudo evolui, todas as coisas evoluem. O homem vai criando a sua ideia e vai crescendo, mas uma coisa que não evolui é o próprio homem. É a própria humanidade que não evolui, é o mesmo. Inveja, vingança, fazer mal ao outro, ganhar em cima do outro, olhar para si, sempre é do homem. Não há um sistema governamental que dê certo, que venha dividir o que se arrecada do governo para dividir entre todos iguais. Não existe. Mesmo que haja uma filosofia para isso, mas é difícil. Porque todo mundo gosta desse capitalismo. Para mim, eu quero ser vitorioso, eu quero ter coisas, eu quero me mostrar que eu sou, eu quero um jacaré na minha camisa, eu quero mostrar o meu status social. O homem é homem, desde quando foi criado, é rebelde, diz a Bíblia, diante de Deus. É tanto, quando o primeiro homem viu a glória de Deus, quando o homem e a mulher viu a glória de Deus, eles também queriam ser igual a Deus. Essa foi a oferta de Satanás para o homem. Eu quero ser igual a ele, eu quero essa glória. Então o homem é igual, o homem procura glória. O homem, mesmo que esteja mergulhado na religião, na mesma religião, ele se vangloria. Até aqueles que falam: eu sou humilde, já está se orgulhando da própria humildade. O homem é homem. O fato é que desde que o ser humano separou do seu Criador, a sua alma vive peregrina até o descanso. Quando o primeiro casal se separa de Deus, a sua alma fica à deriva, e aí eles começam a procurar descanso. E a grande questão
é que sua alma só encontra descanso em Deus, mas a humanidade, ela não deseja ser submetida à razão da sua vida, o próprio Deus. Então, por isso que eles, por causa da sua inquietação, eles constroem deuses para satisfazer, para saciar a necessidade daquilo que está incompleto na vida dele. Por isso que os homens criam deuses. Por isso que a sociedade que você, no mundo inteiro, é politeísta, porque eles constroem deuses e mais deuses para saciar, para dar uma resposta que somente um é que pode responder. Essa passagem bíblica que vamos meditar vai confirmar esse tipo de comportamento. Construir um Deus que quero, um Deus conforme eu sou. Observem, desde que Adão e Eva se rebelaram contra Deus, a raça humana procura os seus deuses. É tanto, irmãos, que desde na narrativa bíblica, se você lê ali Adão e Eva, capítulos, versículos seguintes, a humanidade já está rebelde. É tanto que só se achou a família de Noé. Logo o relato do casal Noé, de Adão e Eva, aí você encontra em Gênesis capítulo 5, a humanidade já está rebelde com vários deuses. E o que é engraçado é que o homem constrói deuses e um não satisfaz, tem que ter outro. É o Deus do mar, é o Deus da terra, é o Deus do pássaro, é o Deus da árvore, é o Deus do movimento, é o Deus do fogo, é o Deus do amor. Então não se satisfaz com um e vai construindo, tentando encontrar o seu Deus que venha caber dentro da sua humanidade. Então, diante disso, no meio dessa idolatria, Deus, ele em seu plano soberano, ele escolhe um povo para o louvor da sua glória, e ele aí fala com Abraão: Abraão, sai da tua parentela idólatra, que eu vou te mostrar uma terra, eu vou fazer de ti uma grande nação, e essa nação vai abençoar outras nações. Então Deus tinha um projeto. E aí Deus tinha falado para Abraão sobre essa sua descendência, que seria escrava em um reino, e aqui está falando do Egito, e isso aconteceu. E quando os descendentes de Abraão estão no Egito, aí Deus levanta Moisés, que a descendência de Abraão está escrava no Egito, Deus levanta Moisés. Eu queria que vocês, irmão, por favor, peguem a sua Bíblia, vamos folhear a Bíblia, que é bom demais. Vai lá para o capítulo 3, de Êxodo. A gente vai só folhear, a gente não vai ler, é só para você ter essa sensação que está andando na história. Olha lá, Êxodo 3, e aí no capítulo 3, aí Deus fala com Moisés, para Moisés ir no Egito libertar o povo dele, do Egito. Essa história você já sabe. Aí vai passando, a partir do capítulo 7, pode ir passando, do capítulo 7 ao capítulo 12, aí você vai passando as páginas até o capítulo 12, Deus, ele abala o Egito com 12 pragas. Deus coloca o Egito de joelhos, e aí libera Israel. Vamos embora daqui, dá até dinheiro para Israel sair do Egito. E aí você vê no capítulo 12. Então, aquele povo vê Deus abalando o Egito. Deus humilhou os deuses do Egito, porque cada praga daquela, a mosca que você encontra, o piolho, tudo ali são deuses que Deus está humilhando o Egito, humilhando a mentalidade do homem procurar deuses. Então, aqueles escravos diante do maior império da época do Egito, da época, então eles veem aquela maravilha de 10 pragas, e aí Faraó manda embora, e o povo paga para esse povo ir embora. Que Deus é esse? Até então, Israel só conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e não sabia que Deus, de fato, profundamente, que Deus era esse. Aí veja, capítulo 14, pode passar a sua página, capítulo 14, Deus abre o mar vermelho, todo mundo sabe dessa história, né? Deus abre o mar vermelho. Capítulo 15, Deus transforma a água amarga em doces. Que maravilha, irmãos.
Você vê o mar abrindo. Você fala, não, mas ali, alguns falam que ali foi um fenômeno da natureza, que as águas, que é um braço de mar, o mar vermelho, então abriu assim um pouquinho, deu para passar. O milagre é que o exército faraó morreu, tudo nesse pouquinho que esse povo fala. Deus mata o exército faraó. Que Deus é esse, né? Então os escravos, imagina que ficavam olhando, que Deus poderoso é esse, que manda no mar, que Deus poderoso é esse, que da água amarga vira águas doces. Capítulo 16, Deus manda um maná que desceu do céu, de manhã vinha um maná, ele mandava e mandava assim, ó, coma para hoje, porque no outro dia eu vou mandar de novo. Então as pessoas estão num deserto, não tem Guanabara, não tem atacadão, é providência exclusiva de Deus. Então Deus mandava o maná de manhã, e à tarde as cordonizes, os pássaros, que já vinha abaixo, já com ketchup e mostarda pronto para ser pego. É claro que eu estou aqui exagerando. Então, no capítulo 16 ele faz isso. No capítulo 17, você passa a página, da rocha sai a água. O povo estava com sede, e da rocha sai água. Veja que coisa excepcional. E aí, meus irmãos, no capítulo 19, passa a página, vai acontecer algo sensacional. Até então o povo estava olhando os milagres, as providências, um Deus poderoso que move o céu com maná, que manda nos pássaros. Quando chega no capítulo 19, e aí Deus fala para Moisés que vai descer na montanha para que o povo veja. Imagine esse momento incrível que esse povo vai ter, né? E aí, com o capítulo 20, diz a Bíblia que no capítulo 19, Deus desceu do monte, a natureza ficou apavorada. No capítulo 20, Deus começa a falar para Moisés, mas dava para ouvir, o povo dava para ouvir o que Deus estava falando para Moisés. E aí, meus irmãos, quando Deus fala para Moisés, no capítulo 20, o verso 2, Deus agora se apresenta. Até então o povo estava vendo milagres, e Deus fala assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus coloca o nome. Sabe esses milagres que vocês viram lá no Egito, o milagre do maná? Eu, Jeová, eu tenho um nome, sou eu que fiz isso. Deus começa a apresentar e dar-se a conhecer quem Ele é. E aí, meus irmãos, além de mostrar que Ele é poderoso, e aí Deus começa a revelar a sua vontade. No capítulo 20 estão aí os 10 mandamentos. Deus está apresentando aí os 10 mandamentos. Aí Deus fala, observe, verso 3: não terás outros deuses além de quem? Além de mim. Deus já se apresenta: eu não sou um Deus fabricado por vocês, que fica ao lado do outro. Primeira coisa que eu quero falar a vocês: vocês gostam de que eu sou poderoso? Pronto, eu não quero outros deuses além de mim. Adoração exclusiva minha, porque foi eu que fiz a terra que vocês habitam. Eu não quero nenhuma estátua a deuses, honra a outros, se não for a mim. No verso 4 ele ainda diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Veja, Deus está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês construam uma estátua dizendo o meu nome. Porque Deus não quer que se construa uma estátua e coloque lá Yahvé, Jeová? Porque Deus não cabe dentro de uma estátua. Porque a estátua limita. Porque a estátua, ela precisa ser movimentada, e Deus não cabe dentro de uma estátua. É tanto que Moisés, quando foi enfrentar o faraó, todas as nações tinham deuses. Aí Moisés: tá bom, Senhor, eu vou falar com o faraó, mas diz o teu nome aí para eu chegar com a credencial. Deus respondeu assim: diz a faraó que eu sou que sou, estou enviando. Pensa o nome dele: eu serei o que serei.
Ou seja, ninguém na face da terra tem a autoridade de bater no peito e falar assim: eu sou. Ninguém, sabe por quê? Vai morrer. Eu sou advogado, eu sou empresário, vai morrer, vai deixar de ser. O único que pode falar e declarar de forma apropriada que é aquele que é o princípio e o fim, está fora do tempo. Você pode dizer amém, meus irmãos? Então Deus vai mostrando que ele não cabe na estátua. No verso 1, agora vamos assim, já quase chegando aqui perto, no verso 1 e 2, mostra que o povo não vai, do capítulo 20, vai mostrar que o povo, deixa eu passar aqui, que o povo não vai aguentar a presença de Deus, só passando aqui, e Deus aí, o povo, Deus está falando com Moisés lá em cima, só que aí você vai ver no verso 19, eu tinha errado aqui, e aí o povo pede a Moisés: Senhor, Moisés, por favor, e Deus na montanha, Deus, Moisés, fala para Deus falar contigo, e tu fala com a gente. O povo não estava querendo saber do conhecer que Deus era esse. Fala lá para Moisés, vai lá, tu fala com a gente. No verso 21 do capítulo 20, Moisés sobe ao monte. E aqui, irmãos, eu quero duas observações pensar aqui. Primeira observação: Deus é diferente de todos os deuses. Deus tem vontade e não se junta a outros deuses. Observe, se Deus fosse apenas de milagres, ele apenas teria dito: eu sou o Deus de milagres, Deus do Egito, Deus que abalou o Egito, que abriu o mar vermelho. Deus chama eles: eu quero que vocês me conheçam, eu tenho vontade, por isso que eu vou dar as minhas leis. Meus irmãos, deuses que é construído pelos homens, está nem aí se tem vontade ou não, está nem aí se coloca Baal de um lado, Azera do outro, estão nem aí, porque não existem. Mas quando Deus chama Moisés, você vai escrever a minha vontade. Esse Deus dos céus e da terra não é um Deus amuleto que a gente coloca para ter vitória, é um Deus que tem vontade, e aqueles que estão submissos à sua vontade têm que entender a sua lei. Hoje em dia se prega um Deus e as pessoas não estão conhecendo um Deus que estão louvando. A gente canta: eu me quebranto, mas não sai uma lágrima depois do culto. Eu me arrependo, mas não se arrepende de nada depois do culto. Então Deus chama Moisés: eu não quero que você apenas aprecie o meu poder, eu quero que você me conheça e saiba qual é a minha vontade. Diferente de todos os deuses. Os outros deuses criados pelos homens têm que mostrar o credencial do milagre. Aqui não, é de quem ele é. A minha lei, observar quem eu sou. A segunda observação é a coisa mais importante para a vida de uma criatura de Deus, é saber quem ele é. Mas o povo não quis. Veja, o momento era aquele de ouvir Deus falar quem ele é, mas o povo, rapaz, a gente não está querendo não. Moisés, entenda aí quem tu és, e entenda aí quem ele é, aí tu fala com a gente. O povo não estava querendo saber quem Deus era. O povo estava querendo saber que esse Deus que está se apresentando continue a fazer milagres. Enquanto Moisés está ali no monte escrevendo a vontade dele, aí vem os 10 mandamentos, vem a lei moral e tantas leis cerimoniais, Moisés escrevendo, porque Deus estava falando para ele: assim eu sou, assim eu obedeço, enquanto o povo não estava querendo. Então veja, Moisés sobe, vai passar 40 dias e 40 noites no monte, ouvindo Deus expor a sua vontade. Agora veja o que vai acontecer, e agora vamos começar agora no capítulo 32, e aí eu vou mostrar aqui o verso, para que você possa acompanhar. No capítulo 32, depois que Moisés sobe, para entender a vontade de Deus, veja o que vai acontecer com o povo. Pode passar. O povo
ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Arão é o que ficou no lugar de Moisés. Moisés subiu e Moisés deu a Arão autoridade para administrar, e falou para o povo: olha, o que vocês precisarem, procure Arão. Arão assumiu o lugar de Moisés, enquanto Moisés foi buscar a vontade de Deus. Então ele sobe, e aí o povo procura Arão. Ao redor de Arão lhe disse: venha, observem, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja, irmãos, enquanto Deus único, verdadeiro, está se revelando lá no monte, o povo está interessado em construir deuses. Ele pede que Arão permita e faça. Então veja, enquanto Moisés está preocupado em saber a vontade de caminhar com esse Deus, o povo em poucas horas já estava querendo construir deuses para atribuir os milagres aos deuses. Então diz a Bíblia que Arão atende ao pedido, e aí você vê no verso 2: respondeu-lhes Arão: tire os brincos. Olha que Arão permitindo: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e traga-nos a mim. Verso 3: todos tiraram os seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Veja a natureza humana, irmãos, veja a natureza humana. Deus estava num monte, bem pertinho ali, enquanto isso a natureza humana, libertada do Egito, vendo milagres acontecerem, vendo o maná descendo, a natureza humana construindo deuses. O verso 3, eu já falei, não, todos tiraram. Então no verso 4, ele os recebeu, Arão, e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando a forma de um bezerro. Então disseram, olha agora, irmãos, que absurdo. Então disseram: eis aí os seus deuses. Apesar que é um bezerro só, aqui os comentaristas falam, está no plural, é como se tivesse abrindo as portas para que permitisse vários deuses no arraial de Israel. Então está aqui os teus deuses, ó Israel. Observe agora que o quê? Que tiraram vocês do Egito. Deus acabara de falar que foi ele. A humanidade já está construindo um Deus seu, e ainda fala: esse daqui, esse bezerro de ouro, foi ele que nos trouxe do Egito. Verso 5: vendo isso, Arão edificou o quê? Um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá o quê? Festa dedicada a quem? Ao Senhor. Aqui é Yahvé. Veja agora, observem que o que Arão diz depois que levantou a festa: amanhã haverá uma festa, e o povo gosta de festa, e ele diz: essa festa é dedicada a quem? Observa as misturas das coisas. Deus tinha acabado de falar que não é para aparecer perto dele imagens de esculturas. Arão está fazendo gosto do povo. O povo quer festa, sem se importar com o dono da festa. Veja que Arão diz: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Como se o Senhor, como pode ser dedicada ao Senhor se o Senhor tinha falado que aborrece disso? Humanidade, é como diz o paulista, é nós. Nós somos assim. A gente pega o Senhor como pretexto para que Ele nos dê o que o meu Deus, eu desejo. Está lá, esse bezerro vai participar da festa, a inauguração da festa, e vai ser dedicado esse bezerro ao Senhor. Irmão, nós estamos vivenciando um período de analfabetismo bíblico,
em nosso meio, apesar de todo o conhecimento que as redes sociais podem nos oferecer. Você encontra tudo, mas estamos vivendo esse período, a gente não estamos conhecendo o Senhor. É mais fácil eu conhecer louvores, canções, lançamento das canções de um cantor, aquilo X, aquele pregador que fala que nós somos o centro. É mais fácil do que a gente estudar no monte que Deus é esse. É por isso que Deus se aborrece. Em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja forte, cheio de crentes, sabe aonde Jesus disse ele estava? Eu não estou dentro do culto, eu estou na porta, estou batendo, se alguém ouvir minha voz, eu entrarei. Ou seja, todo mundo estava lá. Senhor Jesus, aqui está tu, Senhor, nós nos quebrantamos. Enquanto Jesus falava, eu não estou nesse culto. Vocês estão misturando as coisas. O profeta Jeremias já denunciava a Israel. Israel entrava no templo, e aí Yahvé, a gente está trazendo as ofertas, mas quando saía do templo, o povo era corrupto, ladrões, eles oprimiam os pobres. Aí Deus falou assim: Jeremias, vai para a porta do templo, Jeremias ou Ezequiel, vai para a porta do templo e diz para o povo: eu não quero o culto de vocês, eu quero arrependimento, eu quero obediência. Mas o povo não, Deus está aqui porque eu estou sentindo um arrepio. Se a vida de um crente fosse de arrepio, a gente estava perdido, viu? Porque a gente se arrepia com qualquer coisa, até com um barulho de madrugada, aí umas pisadinhas de madrugada no seu beco, você vai ver o que é arrepio. Mas veja que no verso 6, veja que eles prepararam tudo para a festa, e na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo fez o quê? Eis que o povo gosta. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Dedicado a ti, Senhor. Bezerrinho, vamos rodar aqui ao redor do bezerrinho. Eita, coisa boa. Comida, bebida, temos tudo. Enquanto Deus estava se revelando a Moisés no monte, o povo estava fazendo sua festa, achando que o Senhor estava na festa. Meus irmãos, a Bíblia manda a gente examinar a si mesmo. Eu tenho muito medo. Às vezes eu digo: Senhor, será que tu está comigo mesmo nessa situação? Ou eu sou o lado contrário dessa situação? É preciso examinar a minha caminhada de fé. Eu tenho 40 anos de crédito, não quer dizer que você está com a sua natureza pecaminosa redimida. Você pode errar. Por isso que a Bíblia diz: examinai-vos. Examinar, peraí, preciso ver se a minha natureza humana está criando um Baal e eu acho que é Deus, e às vezes não é. Então veja que naquele momento Moisés está lá, se deleitando com a glória de Deus, escrevendo. Aí Deus lá no monte vai avisar Moisés. Veja, no verso 7, então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Verso 8, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e ainda disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Observem, meus irmãos, a mágoa de Deus, quando ele fala assim: tão depressa. Eu acabei de falar para eles, eu disse para eles que fui eu que libertei do Egito, eu falei para eles que eu não quero imagem, mas foi assim, ó. Meus irmãos, esse culto pode ser uma bênção, como se fala, né? A bênção, não quer dizer que amanhã você tem que estar despreparado para o Senhor. Sabe aqueles retiros antigos que a gente participava dentro do mato, dormindo no chão? Meu primeiro retiro foi dentro de um galinheiro desativado. Glória a Jesus, estou vendo a glória de Deus aqui, e um cheiro de galinha danada.
E eu, poxa, que bênção, sofrimento. E eu dizia, vou voltar para João Pessoa, aquela capital, né? Vou voltar para João Pessoa diferente. A natureza é a mesma, é uma guerra. Não existe um clima espiritual que transforme o homem. Quem transforma o homem é o Espírito Santo de Deus. Não é igreja, não é pastor, não é um livrinho qualquer. O Espírito Santo, ele trabalha na vida do crente, repreendendo e exortando a perseverar. Eu creio assim, irmãos. Agora observem que eu vou encerrar. Do verso 9 ao 35, termina o capítulo 32. E Deus vai punir. Moisés desce. Até Moisés, com a ira, quebra as tábuas. Ficou irado. Ele quebra. E aí aquele povo é punido. É chamado os idólatras, e os idólatras são mortos. A partir daquele momento, o povo começa a perceber: esse Deus não é igual aos outros, esse Deus tem vontade. Deixa eu perguntar a vocês aqui, na casa de vocês, tem ou não tem códigos e regras? Diga para mim, tem ou não tem? A minha esposa tem regras, quando eu casei com ela, tem regras, como eu também tenho. E a gente vai se adaptando às regras. Eu não cheguei, a minha casa não é uma casa sem regras. Tem regras na minha casa, tem horário para comer, tem horário para acordar, tem horário para meditar, tem regras. A sua casa também tem regras, até para namorar tem que ter regras. Não tem? A gente coloca perfume, quando está namorando, perfume caro, divide em 10 pagamentos, e aí vai namorar todo cheio de regrinha. O ser humano é cheio de regra. Somente Deus é que não pode ter regra, só pode ter amor. Deus é apenas amor. Ele tem que me amar. Agora, ele não tem que olhar para os meus pecados, não. Esse Deus não quero. Por isso eu quero fazer um bezerro de ouro, porque bezerro de ouro não fala. Eu quero um Deus que não fale que eu estou em pecado. Eu quero um bezerro de ouro que não me fale que eu sou corrupto, que eu sou malandro. Eu não quero um Deus desse. Quero um Deus caladinho, que fica ali, que eu vá lá na foto dele, beije o coração, está comigo, coloque na corrente, que não fala. Então veja, Deus disciplina, mata, Deus pune. Então diante dessa história, assim eu vou indo para o encerramento, diante dessa história, nós temos o costume de olhar para eles, sim ou não? Você está revoltado, irmãos, com esse povo? Eu fico. Pai, como é que pode? Povo desobediente. O povo está vindo maná, o povo está vendo passarinho descendo, sustentado. A gente fica, poxa, nós temos a mania de olhar para eles. Mas eu quero lembrar das palavras de Paulo. Paulo lá em Coríntios. Paulo lembra essa mesma história e fala para os crentes da cidade de Corinto. Veja que Paulo diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou para folgar. O que é que Paulo está dizendo aqui? Crentes de Corinto, olhe para essa história, não olhe para eles, olhe para vocês. Não façam, não vos façais, pois, iguais a eles. O que nós meditamos aqui, meus irmãos, é para nós. A nossa natureza é igual a essa natureza aqui. Igual, não muda nada, só muda a roupa. Um ser humano que está aqui nessa história sou eu. Todos os dias eu tenho que me acordar e vencer as tentações de ir para a árvore proibida. Todos os dias. Todos os dias o diabo me chama e ele sabe quem eu sou, sabe da minha natureza. Por isso que não combina um crente santarrão. Eu sou aqui, ninguém me pega, eu sou forte. Paulo recomenda nessa carta: aquele que está em pé, olhando para essa história, cuide-se, porque você pode cair. Então Paulo nos manda, diante dessa percepção, irmãos, de olhar para nós, eu quero trazer duas perguntas e uma verdade. Primeira pergunta, e eu quero me dirigir, minha primeira pergunta aos líderes
e começando por mim. Porque Arão permitiu que o povo fizesse o bezerro de ouro. Se Arão andava com Moisés, se Arão foi com Moisés enfrentar Faraó, se Arão estava ali junto com Moisés aprendendo ali quem é Deus, por que Arão permitiu que o povo fizesse um bezerro? Resposta: porque Arão estava pensando nele, na sua própria imagem. Isso prova, veja, vou mostrar aqui a vocês, que no verso 21, olha aí, olha que Moisés pergunta, pode passar, no verso 21, Moisés, ele reclamando com Arão, ele pergunta a Arão: que lhe fez esse povo, para que você o levasse a tão grande pecado? Moisés está perguntando a Arão. Verso 22, ele responde, olha lá: não te enfureças, porque Deus estava querendo matar Arão também. Ele não foi morto, Arão, porque Moisés intercedeu. Então, não te enfureças, meu Senhor, tu bem sabes como esse povo é o quê? Propenso para o... Esse é o tipo de líder que o povo gosta. Um líder que fale a minha língua pecaminosa. Um líder que pregue coisas boas para a minha alma. Um líder que esteja de acordo com a minha concupiscência carnal. Um líder que venha: olha, Deus vai te dar vitória, varão. Não importa se você está vivendo em pecado, importa que você é amigo do Evangelho e dá o dízimo, fica aqui com a gente. Esse é o tipo de líder que o povo gosta. E esse líder, irmãos, ele está preocupado, não são com as pessoas, é com ele. Veja que não vou dizer não para essas pessoas, para que essas pessoas não me queimem, para que as pessoas não achem que eu sou um mau líder. Líder que não, tudo bem, não vou tocar, porque se eu tocar, vão pensar mal de mim. Se ele está pensando em si. E quem é Baal, estátua, é o seu próprio eu. Por isso que, irmãos, não se admira, se pode de repente perguntar: como é que está a segunda igreja? Dependendo de quem você for perguntar, vai dizer que está boa ou está ruim, porque alguém foi confrontado e saiu e não gostou. Esse é o tipo de líder que está num povão, e aí, tá bom, deixa, não está preocupado com a santidade do Deus do monte, não quer apertar, não quer falar a verdade. Irmãos, qualquer um aqui pode fazer algo por mim, eu serei grato, mas no momento em que pecar ou estiver errado, a gratidão não será trocada, porque temos um compromisso com o eterno, mesmo que você seja o meu melhor amigo. Engraçado, irmão, que esse Arão, lá em Números, na Bíblia aqui, Números capítulo 12, ele vai falar mal de Moisés, criticar a liderança de Moisés, esse Arão, ele e a irmã dele. Deus só fala com Moisés não. Criticando a liderança de Moisés, mas quando ele assume a liderança, é uma desgraça. Isso é engraçado, né? A gente é aquele tipo de pessoa que tem toda a solução. O pastor devia fazer isso, o pastor não, é para ter feito isso, é para ter feito isso, é para ter feito isso, é para ter feito aquilo, é para ter feito aquilo, é desse jeito, é dessa forma, mas quando vem assumir a cadeira, feito Arão, tem toda a solução. O tipo de líder que o povo gosta é esse, que cede. Minha segunda pergunta: por que o povo construiu um bezerro de ouro, se eles viram Deus se manifestando no monte? Resposta: nós temos a tendência de querer ter o controle de tudo, é natureza humana. Nós construímos nossos deuses como nós somos. Eu quero um Deus que venha se adaptar à minha vontade. Eu vou para a igreja agora porque eu quero uma vitória no meu trabalho. Eu vou para a igreja agora porque eu quero casar. Faz muito tempo que estou solteiro. Eu vou para a igreja agora. Eu quero um Deus que responda à minha vitória. Veja, meus irmãos, por que o povo não está interessado na lei do Senhor?
porque queremos um Deus que eu possa manipular. Por isso que budismo é bom, por isso que outras religiões são boas, porque não afeta a minha natureza pecaminosa. Olhe para dentro, respire, respire, encontre o nirvana. Isso é bom demais. O Evangelho tem uma resposta para o pecado: arrependa-se, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. O Evangelho tem uma resposta para o pecador: pecador, você não merece, mas o Evangelho oferece a graça para você estar diante dele. Meus irmãos, veja que dentro dessa segunda pergunta, porque o povo construiu um bezerro de ouro, e se eles viram Deus se manifestando, e eu vou dizer por duas razões porque o povo construiu aquele bezerro. Primeira, ele seguiu a Moisés e não a Deus. Moisés passou 40 dias e 40 noites sem estar presente no arraial. Quando eles viram que Moisés não vinha, vamos fazer um novo Deus aí, vamos levantar uns deuses aí, vamos levantar o bezerro. Por que eles levantaram o bezerro? Porque são dependentes de líderes, pessoas que mantêm a sua fé em pastores, em líderes. Se não for ele, eu vou morrer. Morre não! Aqueles que são chamados por Cristo, é o Espírito Santo que vivifica, é o Espírito Santo que faz perseverar. Pastor não tem força para lhe sustentar. Pessoas que ficam: se o pastor não tocar em mim, a minha fé não vai. Não foi pastor que deu fé. Esse povo construiu um bezerro de ouro porque dependia de Moisés e não de Deus. Vocês têm um Deus, eu tenho um Deus acima de mim, é Ele que me sustenta. Eu já ouvi muitas coisas na minha vida, eu estou caminhando para 40 anos de crente, eu já vi muitas coisas na igreja, e como pastor, pior ainda, os absurdos que eu já vi. Sabe por que eu não desisto? Porque eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu creio, e Ele não me decepciona. Essa é a razão porque levantaram o bezerro de ouro. E uma segunda razão, nós temos a tendência, que eu já falei aqui, o controle de ter tudo na mão. Construímos nossos deuses conforme nós mesmos. Meus irmãos, por isso que a gente ama as canções que falam para nós. Só para meditar, irmãos, veja, o culto vai terminar, a gente vai viver nossa vida, a gente vai viver de segunda até sábado para nós. Lanchonete, shopping, comer, sorrir, assistir, tudo para nós, é normal. Agora o absurdo, que o único horário que eu quero dar para o meu Deus, tem que ser para mim também. As canções, eu quero canções que Deus fale para mim. Meu amigo, você teve a semana todinha para você, e no horário do culto ainda tem que falar para você. Deus vai fazer isso com você. Pare de chorar. É para chorar, meus irmãos. Você, eita, estou recebendo. Até isso a natureza humana está num momento de dar a Ele. A gente quer. Deus faça, Deus vem aqui, Deus resolve. Não, eu não estou dizendo que Deus não edifique a gente, que Deus responda a você, não estou falando isso, estou falando dessa ansiedade de ir a Deus, porque quer que Ele faça algo. Nós estamos aqui, não é para pegar bênção, porque já somos abençoados, nós estamos aqui para devolvê-lo, o que Ele fez e faz por nós. Nós amamos as orações que protejam nós, minha família, minhas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta que um livro me fez. Ele me fez eu fazer um exame. Na sua oração que você faz, eu pergunto a você, na sua oração que você faz, tem alguma coisa que não seja fora a sua família e suas coisas? Pensa aí, observe a sua oração. Na sua oração, tem oração pelos outros, ou somente é você, sua família e suas coisas? Aí vai revelar quem nós somos. Deus, eu estou orando,
Orou por mim, Senhor, ora pela minha esposa, ora para minha filha, ora pelo meu trabalho, Senhor, me abençoa. Obrigado, acabei de orar. Só nós. Meus irmãos, quando eu coloco um zap, aqueles pedidos urgentes, eu peço que os irmãos parem mesmo, ou fiquem no pensamento, Senhor, abençoa a Tânia, abençoa, olhando e pensando nos outros, como Paulo orava pela igreja. E para terminar, meus irmãos, eu quero trazer uma verdade. E por favor, preste bem atenção. Deus é muito mais. Deus é mais do que Moisés. Deus é mais do que o nosso bezerro de ouro. O nosso Deus não cabe dentro de uma estátua. A mais bonita estátua do mundo que alguém possa construir não cabe, vai ofender o Deus dos céus, porque ninguém pode dominá-lo, porque Ele é todo poderoso. Jeremias, ele entendeu isso. Jeremias disse, olha que Jeremias falou: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Ele não é como objeto que fica no altar, manipulado pelos homens. Veja que o profeta Jeremias novamente diz no verso 24: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Deus não é aquele que a gente pega uma estátua, fica aqui. Deus está olhando tudo ao mesmo tempo. Deus não é manipulado pelos homens, Ele não depende das mãos dos homens. Paulo diz lá em Atos capítulo 17 verso 24, olha que Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele continua: nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Apesar dessa grandeza, apesar desse Deus que não depende do nosso culto, se não tiver culto hoje, Ele permanece Deus. Se todas as igrejas do mundo fecharem, Ele é o mesmo, porque Ele não depende de ninguém, Ele é autoexistente. Mas apesar desse Deus grande, poderoso, veja o que diz o verso: Ele habita no coração, em nossos corações. Veja que o verso diz, Isaías 57:15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Olha que coisa, até aí você vê a grandeza dele. Agora observe que graça. Mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Qual o Deus que você quer? Qual o Deus que nós queremos? Esse Deus que habita no alto e sublime trono é o mesmo que habita nesse rebelde pecador, salvo pela graça de Cristo.